Hoje a nossa Mônica Bergamo acordou cedinho, fez um café reforçado, sabia que o dia seria longo e já começou a gastar o dedo no telefone ligando para ministros para colher as repercussões do tarifaço de Donald Trump. E aí, Mônica, o que você apurou pra gente? Bom dia. Em primeiro lugar, apurei que todo mundo faz ginástica, tá, Megali? Eles demoram para retornar porque estão na Hum, gym. é mesmo, é? Não se vê. Em Não se alguns nota. Alguns casos, não se vê. Mas imagina a vida de um ministro, ou ele faz ginástica às 6 da manhã, ou tá perdido, não tem mais horário, Verdade, né? não Mas volta enfim, eu mais. quando tem um assunto quente assim, eu tento realmente apurar de manhã pra gente trazer uma notícia mais fresca aqui, né? E aí eu fico nessa aflição. Mas, Megali, o que que eu apurei aqui é o seguinte: o governo brasileiro respirou realmente profundamente aliviado, o Megali, porque sabe aquela coisa do garoto que tá numa briga, vendo o grandalhão loiro lá chegar, musculoso, achando que vai tomar uma surra, né? E toma só um soquinho, mais ou menos fraco, porque o governo tava esperando taxação de 20%, tava muito, a ansiedade era muito grande, e veio 10, né? E ainda, quer dizer, fazendo analogia com esse garoto que tá achando que vai apanhar e só leva um soco, o garoto olha para o lado e vê todo mundo apanhando até sair sangue e ele lá tomando aquele soquinho, ele tá achando maravilhoso. Então é mais ou menos isso, né? O que eu ouvi de autoridades econômicas envolvidas nessa discussão mais diretamente, Megali. Era melhor, obviamente, não ter tido as taxas, mas se todo mundo foi atingido, ninguém escapou. E nós fomos atingidos de uma forma mais branda, com uma tarifa de 10%, perto de outras, como 34% para a China, nós estamos relativamente melhor. Né? É claro que há diversos efeitos colaterais, como, por exemplo, a possibilidade de uma invasão chinesa, né, no mercado brasileiro de produtos que seguiriam para os Estados Unidos e que agora vão ter que ser redirecionados para outros mercados num primeiro momento, né? Mas o governo brasileiro, pelo menos com quem eu conversei, diz que o Brasil vai estar numa boa posição para negociar com a China também, né? Então, que ao fim e ao cabo, o que o Trump pretende é deslocar as plantas industriais para o território norte-americano, que no médio e longo prazo as coisas vão se resolver de outra forma. Não vai ficar eternamente uma inundação de produtos no mundo, né? Outra coisa que foi notado, o Megali, é que a América do Sul foi tratada de forma praticamente igualitária, né? Então, vamos dizer assim, né? Colômbia, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai, até Argentina, do Milei, que não perde uma oportunidade, né? O Megali, você que seria melhor para definir, quer dizer, não perde uma oportunidade de elogiar entusiasticamente o tempo todo o presidente Trump, ficou com seus 10% também, né? É verdade. É Quem, verdade. O que adiantou, né? quem ficou aqui, eu estava fazendo uma pesquisa rápida, a Venezuela ficou com 15%, tá? Do nosso continente. Eu não achei outro que tenha ficado com uma tarifa maior do que os 10%. Então foi a menor tarifa. O governo está aí, Não, não, menor que 10 feliz. não tem. É a partir de 10. Mas, Não, mas, não, mas veja, alguém na América Latina que ficou com uma tarifa maior, desculpa, maior do que os 10. Tirando a Venezuela, eu só encontrei a Venezuela. mas olha E, só, Venezuela 15, Israel 17. Israel Pois é, foi mais Israel ia falar taxado, isso né? agora, eu ia falar exatamente agora. Quer dizer, não adianta você ser um aliado ou não ser aliado, quer dizer, o critério não foi ideológico aqui, né? Foi um critério, enfim, deles lá econômico e de fato, você deu a lembrança que eu daria aqui, né? Eu fui pesquisar Israel por curiosidade, que eu falei, Israel deve ter ficado isento, né? Porque são tão ligados, e aí estava aqui, 17, né? Uma bela tarifa, né, o Megali, quase o dobro da nossa, né? E maior do que a da Venezuela, como a gente comparou aí. Então, nessa coisa desse conjunto, né, da América Latina ter sido na América do Sul ter sido lá tratada como um conjunto, né, também entra uma questão que até eu conversando com o Celso Amorim, né, para uma entrevista, ele falou sobre isso. Ele fala esse novo momento do mundo, com o Trump dando esse chacoalhão, criando uma nova ordem, né, que o Celso Amorim até fala uma coisa curiosa, o Megali, ele fala, ele, né, não lembro quantos anos ele tem, mas tem, acho que eu li lá pelos 80, ele fala, a minha geração viu uma grande transformação que foi a queda do Muro de Berlim. Ali surgiu uma nova ordem, né, simbolizada pela queda. E agora eu estou vendo de novo uma grande mudança das mesmas proporções, né? Os norte-americanos renegando ali a ordem que eles mesmos criaram, né? De governança mundial. Então ele acha que é uma mudança dessas proporções. E ele estava falando, e hoje eu ouvi de novo, quer dizer,
há uma oportunidade agora de talvez a Europa se aproximar de vez, né, por exemplo, do Mercosul, fazer os acordos que são há décadas são negociados e conversados, né? Porque eu estava vendo até uma reportagem também da Folha de São Paulo, do Zé Henrique Mariante lá de Berlim, falando isso, que eles estão falando, uma das possibilidades é nos aproximarmos e fecharmos acordos com o Mercosul. Então o Celso Amorim fala assim, isso faz com que eles fiquem no jogo, né? Quer dizer, já que os Estados Unidos estão puxando ali o tapete, você vai buscar novas parcerias para ter esse reequilíbrio no mundo. Mas enfim, é isso, Megali, a gente achava que ia tomar uma surra, tomamos um soco, dói, mas todo mundo festejando o soco que tomou, por incrível que pareça, né, Megali? E aí tá circulando na internet a versão de que a gente foi pouco taxado por causa da amizade do Trump com o Eduardo Bolsonaro. Cara, aí o cara quer ser feito de trouxa mesmo, né? O cara que lê isso aí fala, acho que é verdade. Aí o cara quer ser feito de otário. E tudo bem, todo mundo é livre para isso. Porque tem que ser muito bobo para acreditar que o Donald Trump tem algo de ideológico, algum tipo de visão ideológica. Ele não tem. Ele foi filiado ao Partido Democrata de 2001 até 2009. Durante toda a década de 2000, ele era filiado ao Partido Democrata de Nova York. Né? Ele doava dinheiro para os dois partidos. Ele já foi a favor do aborto, quando era bacana ser a favor do aborto, na década de 90. Depois, quando o mundo foi se tornando mais conservador, ele passou a ser um radical pro-life, né? Contra o aborto em todas as suas formas. Ele estava preocupado em ganhar grana, em construir prédio, em ganhar dinheiro, em não pagar os fornecedores. Ele nunca se preocupou com isso. Tanto é que a gente está vendo um republicano, né, supostamente um conservador, defendendo um mundo de sobretaxas, né, defendendo um mundo diametralmente oposto àquele que os Estados Unidos construíram no pós-guerra. Aí você olha para o Lula, que é um presidente de centro-esquerda, ele está defendendo o livre comércio. A China defendendo o livre comércio. Ele vai querer encontrar algo de ideológico no Donald Trump. O Trump foi lá e abraçou essas pautas anti-woke, porque é isso que vende atualmente. Né? E aí os caras falam, ele é um conservador, ele tem a mesma visão. É nada, é nada. Se voltar à moda ser de esquerda, né, ser Pantera Negra, né, que nem nos anos 70, é ali que ele vai embarcar, é ali que ele vai tentar surfar. É um oportunista, sempre foi. Né? E está sendo novamente. Não esperem atitudes ideológicas. O Milley é amigo do Trump. Grande coisa. Amigo é dinheiro no bolso. Aliás, isso o Celso Amorim falou também, né? Ele falou, analisando ali o Trump, ele falou, eu acho que o Trump respeita o poder, né? Ele pode não gostar do Putin, não gostar do Xi Jinping, mas respeita. E bajulhador, ele não respeita, né? Eu não sei de quem exatamente ele falava, mas a gente pode imaginar, né? Não falta. Megali, agora, eu não sei se você tem acompanhado as pesquisas, né? Sobre a administração Trump dos Estados Unidos. A média das pesquisas, desculpa. Pastilha. Mostra que a desaprovação, né, dele pela primeira vez foi maior do que a aprovação, né? Recentemente a média das pesquisas atingiu isso, 49% de desaprovação, 47% de aprovação. E quando você vai para a economia, Megali, a desaprovação dele, o Trump é desaprovado por 53% dos norte-americanos na economia, aprovado por só 43% na média das pesquisas. Estou aqui consultando o site Real Clear, que faz esse acompanhamento, né? Quando você fala de inflação, por exemplo, ele é desaprovado por 55%, aprovado por 42%. Ou seja, ele está dando cartadas grandes aí, porque ele precisa também. A vida não está fácil nem para ele, né? Ele só é aprovado, sabe onde, Megali? Onde? Que realmente a aprovação, adivinha? Texas. Imigração. Em que tema? Em que assunto? Imigração. Aí 52% dizem que ele está fazendo muito certo de botar todo mundo no avião, acorrentado e mandar embora. E 44% desaprovam. Mas ele está dando as cartadas dele, né? Estou curiosa para ver como é que isso vai repercutir lá internamente, a reação aí da população norte-americana a esse tarifaço. Mas é isso. Nós estamos aqui meio machucados, mas